Olá, caros alunos, estamos de volta com a segunda parte da aula Anti-inflamatórios não esteroidais. Os anti-inflamatórios são divididos em duas grandes classes: os glicocorticoides, que são os anti-inflamatórios esteroidais, que vai ser assunto da próxima aula, e os anti-inflamatórios não esteroidais, que nós estamos vendo aqui nessa aula. Os anti-inflamatórios não esteroidais são anti-inflamatórios extremamente utilizados. Existem mais de 50 anti-inflamatórios diferentes utilizados na prática clínica. Nenhum deles atua diretamente sobre os sinais da inflamação. A gente viu que eles inibem a ação da ciclooxigenase, portanto inibem a síntese das prostaglandinas, das prostaciclinas e do tromboxano. Praticamente todos eles apresentam algum efeito indesejável e apresentam todos eles três efeitos: um efeito anti-inflamatório, um efeito antipirético e um efeito analgésico. Então, todos os AINES apresentam esses três efeitos. O uso dos anti-inflamatórios se iniciou com a descoberta da aspirina pelo Felix Hoffmann em 1897. E ele utilizou do conhecimento de que as pessoas utilizavam a casca do Salix alba, essa árvore que nós estamos vendo na imagem, utilizavam a casca do Salix alba para resolver problemas de dor, como analgésico. Aí o Felix Hoffmann resolveu extrair da casca do tronco da Salix alba algumas substâncias, dentre elas um glicosídeo chamado de salicilina. O Felix Hoffmann ele hidrolisou a ligação entre o carboidrato e produziu assim o ácido salicílico. Ele observou que o ácido salicílico continha uma atividade analgésica, só que não poderia ser utilizada por muito tempo, já que o ácido salicílico apresentava como principal reação adversa a agressão à mucosa gástrica. Daí o Felix Hoffmann resolveu fazer uma acetilação utilizando o anidrido acético. Nós temos aqui o ácido salicílico, aqui o anidrido acético. Foi feita uma acetilação, ou seja, essa hidroxila aqui recebeu um grupamento acetila e deu origem ao ácido acetil salicílico, que é uma molécula que apresenta a mesma potência analgésica do ácido salicílico, mas apresenta como vantagem ele é menos agressivo à mucosa gástrica. Aqui, como curiosidade, eu trouxe a fórmula original do Felix Hoffmann. Ele colocou uma mistura preparada com 5 partes de ácido salicílico e 75 partes de anidrido acético, aquecida por cerca de 2 horas a uma temperatura de 500 graus Celsius num balão de refluxo. Foi produzido um líquido claro. Quando resfriado, é extraído uma massa cristalina, que é o ácido acetil salicílico. O excesso de anidrido acético é extraído por pressão e o ácido acetil salicílico é recristalizado em clorofórmio seco. Então, essa aqui é uma fórmula original do Felix Hoffmann, que foi vendido para a Bayer, e a partir dela a Bayer começou a produzir a aspirina. O ácido acetil salicílico, ou seja, a aspirina, ela inibe, assim como os demais anti-inflamatórios não esteroidais, a ciclooxigenase. A diferença da aspirina para os demais anti-inflamatórios é que a aspirina inibe a ciclooxigenase de forma irreversível. Então, ele é um inibidor irreversível. Nós podemos ver aqui a ciclooxigenase ativa. No seu sítio ativo apresenta uma serina. Essa serina vai ser acetilada através daquele grupamento acetil que foi adicionado à aspirina. Esse grupamento acetil é doado pela aspirina. É, portanto, feita uma ligação entre o grupamento acetil e a hidroxila da serina da ciclooxigenase, fazendo com que a ciclooxigenase fique permanentemente inativa. Mas, como eu já havia falado, todos os anti-inflamatórios não esteroidais apresentam 3 propriedades. Uma delas é anti-inflamatória, a outra é analgésica e a terceira é antipirética. Então, veremos agora
Como os anti-inflamatórios realizam cada uma dessas propriedades? Como antipiréticos, os anti-inflamatórios reajustam o termostato hipotalâmico, de forma a inibir a produção de prostaglandinas na região do hipotálamo, impedindo assim a ação delas no hipotálamo, produzindo aumento da temperatura. Como nós vimos, os anti-inflamatórios não esteroidais inibem a ciclooxigenase, impedindo que haja síntese de prostaglandina. Como ação antipirética, a inibição da ciclooxigenase cerebral, a redução dos níveis de prostaglandinas, principalmente a PGE2, a prostaglandina que age no hipotálamo, produzindo um aumento de temperatura. Então, o mecanismo seria o seguinte: inflamação ou lesão tecidual produz citocinas inflamatórias, como por exemplo as interleucinas 1 e 8. Essas interleucinas irão estimular os neutrófilos cerebrais a aumentarem a síntese de prostaglandina do tipo PGE2 no hipotálamo. A prostaglandina PGE2 atuando em seu receptor hipotalâmico promoverá um aumento dos níveis de AMP cíclico, e o AMP cíclico vai estimular o aumento da temperatura corpórea. Com a inibição da síntese da prostaglandina, nós não temos esse mecanismo deflagrado, portanto, nós temos redução da temperatura corpórea. Uma outra ação é a ação analgésica. Então, os anti-inflamatórios são eficazes contra a dor. Eles diminuem as prostaglandinas que sensibilizam os nociceptores, e eles são utilizados para diversos tipos de dores, como bursites, artrites, dor de dente, dor por metástases cancerosas, dores musculares e dores vasculares. Quando usado para cefaleia, normalmente eles reduzem a dor não por ação em nociceptores, mas ao diminuir a vasodilatação cerebral. Então nós temos aqui um esquema mostrando a ação analgésica. Nós temos aqui um estímulo nocivo. Esse estímulo nocivo produz aumento da atividade das fibras nociceptoras, que vão promover a despolarização dessas fibras nociceptoras, e essa despolarização vai levar o impulso nervoso ao centro da dor. Os opioides, nós já tivemos aula sobre os opioides, sobre os analgésicos opioides, eles inibem essa despolarização da membrana por diversos aspectos, aumentando, por exemplo, a hiperpolarização. Os anti-inflamatórios e os analgésicos não esteroides, eles diminuem a produção de prostaglandinas, que são moléculas que vão estimular ou vão sensibilizar as fibras nervosas e nociceptores. Então, eles vão reduzir a ação de prostaglandinas nas fibras condutoras da dor, ou seja, vão reduzir o estímulo da dor. E os AINES, obviamente, também apresentam ação anti-inflamatória, reduzem prostaglandinas que vão atuar promovendo, por exemplo, o aumento da vascularização, a permeabilização dos vasos sanguíneos, o edema, a dor e todos os aspectos da inflamação. Com a ação anti-inflamatória, os AINES apresentam muitos potenciais de ação. Por exemplo, a indometacina e o piroxicam são fortes anti-inflamatórios. Já o ibuprofeno apresenta uma ação média e o paracetamol uma ação muito baixa. Mas, de uma forma geral, eles reduzem a vasodilatação, consequentemente, eles reduzem o edema e também reduzem a dor, ou seja, eles reduzem os sinais cardinais da inflamação. Por isso que eles são anti-inflamatórios clássicos. O início do processo inflamatório se dá por ação principalmente da ciclooxigenase 1. Então, depois da lesão, o ácido araquidônico foi liberado e esse ácido araquidônico sofre a ação da ciclooxigenase 1, que é uma ciclooxigenase, que é uma enzima constitutiva liberada pelo tecido lesionado. E ele vai ser responsável pelos aspectos iniciais da inflamação, pela produção das prostaglandinas e pela produção das prostaciclinas. Entretanto, essas prostaglandinas e prostaciclinas produzidas no início da inflamação, que decorre aí num tempo aproximadamente de minutos, ela corresponde a 10 a 15% de todas as prostaglandinas produzidas e que produzem efeitos inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios que inibem a ciclooxigenase 1, eles vão inibir a inflamação inicial, aquela inflamação
na qual as prostaglandinas são produzidas logo após a lesão do tecido. Só que o tecido, a lesão, também vai liberar citocinas. Essas citocinas, elas vão estimular as células do sistema imune a expressarem a ciclooxigenase 2, principalmente macrófagos e células do sistema nervoso central, o endotélio do sistema nervoso central. Então, essa ciclooxigenase 2 vai produzir as prostaglandinas e as prostaciclinas e o tromboxano. 85 a 90% das prostaglandinas vão ser produzidas pela ciclooxigenase 2, que é a enzima que vai ser estimulada pelas citocinas. E essa síntese ocorre mais tardiamente, ocorre aproximadamente 4 horas após a lesão tecidual. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais que inibem a ciclooxigenase 1 apenas vão atuar apenas nos efeitos iniciais da inflamação. Os anti-inflamatórios que atuem nas duas, na ciclooxigenase 1 e na ciclooxigenase 2, vão atuar na fase inicial e na fase tardia da inflamação. E os anti-inflamatórios não esteroidais que inibam apenas a ciclooxigenase 2, elas vão atuar principalmente na fase tardia da inflamação. Entretanto, eles serão mais eficazes do que os anti-inflamatórios que inibem apenas a ciclooxigenase 1. Aqui nós temos uma linha do tempo dos anti-inflamatórios não esteroidais. O primeiro deles, como nós vimos, foi a aspirina, no final do século XIX para o início do século XX. Posteriormente vieram, na década de 50, a fenilbutazona, a indometacina e o ibuprofeno. Mas, com a identificação de uma segunda isoforma da ciclooxigenase, quando ela foi identificada na década de 90, aí surgiram os inibidores específicos da ciclooxigenase 2. O primeiro foi o rofecoxib e o último foi o lumiracoxib. Aqui nós podemos ver a classificação farmacológica dos anti-inflamatórios não esteroidais. 3 critérios foram utilizados para essa classificação. Um critério que utiliza a semelhança química. Então, dessa forma, os anti-inflamatórios são classificados em derivados do ácido salicílico, os derivados do ácido acético, os derivados do ácido propiônico, os derivados do ácido fenâmico, os derivados das sulfonas e os derivados do ácido enólico. Utilizando como critério a seletividade pela isoforma da COX, nós temos os anti-inflamatórios que são seletivos para COX-1, os que são seletivos para COX-2, desse outro lado, e aqueles fármacos que não são seletivos para nenhuma das isoformas. Nós podemos verificar aqui piroxicam, ibuprofeno, paracetamol, dentre outros. E utilizando como critério a meia-vida plasmática, nós temos os fármacos que têm baixa meia-vida plasmática, como por exemplo o cetoprofeno, o fenoprofeno, o paracetamol, a indometacina, uma meia-vida de poucas horas. Aqueles que apresentam meia-vida plasmática intermediária, como o valdecoxib, o celecoxib e o rofecoxib, e aqueles que apresentam meia-vidas longas, como é o caso, por exemplo, do piroxicam. Olhando para esse outro gráfico, nós podemos verificar a classificação apenas tomando como critério a seletividade pela inibição da ciclooxigenase. No primeiro grupo, nós temos os anti-inflamatórios, que são seletivos para ciclooxigenase 1. E aqui nós temos diversos fármacos, diversos anti-inflamatórios bem conhecidos, como o cetoprofeno, como a indometacina, a aspirina, o naproxeno, o ibuprofeno. Todos eles apresentam a capacidade de inibir a ciclooxigenase 1 muito maior do que a capacidade para inibição da ciclooxigenase 2. Nesse segundo grupo, nós temos os anti-inflamatórios que apresentam uma capacidade maior de inibição da ciclooxigenase 2 comparada à ciclooxigenase 1. Entretanto, essa inibição ela não é muito forte. Ela apresenta uma capacidade menor
do que 5 vezes para inibir a ciclooxigenase 2 comparada à ciclooxigenase 1. E aí nós temos o piroxicam, o tomoxiprol, o diclofenaco, dentre outros. Nós temos aqueles anti-inflamatórios que já são bem mais seletivos para a inibição da ciclooxigenase 2 comparada à ciclooxigenase 1. Inibe a enzima 2, a isoforma 2, entre 5 a 50 vezes mais do que a 1. E nós temos nimesulida, celecoxib, meloxicam e etodolaco. E temos também os anti-inflamatórios que têm forte capacidade de inibição da ciclooxigenase 2 comparada à ciclooxigenase 1. Uma inibição maior do que 50 vezes a 2 comparada a 1. E nós temos como representante dessa classe o rofecoxib. Então, os anti-inflamatórios de primeira geração são aqueles que não são seletivos para a ciclooxigenase, inibem a ciclooxigenase 1, inibem a ciclooxigenase 2. Esses de primeira geração apresentam como efeitos terapêuticos um poder anti-inflamatório moderado, um poder analgésico moderado, um poder antipirético forte e apresentam também capacidade antitrombótica, pois vão inibir a ciclooxigenase capaz de produzir o tromboxano A2. Mas apresentam muitos efeitos adversos, como irritação gástrica, erosão gástrica, sangramento, lesão renal, eventos cardiovasculares e reações anafilactóides. Os principais efeitos adversos dos anti-inflamatórios de primeira geração são os problemas gástricos. Então nós podemos visualizar nessa imagem aqui qual é a função das prostaglandinas na proteção gástrica, na citoproteção gástrica. Então as prostaglandinas, elas têm a capacidade de produzir bicarbonato e de produzir muco. Além disso, as prostaglandinas também reduzem a produção do ácido clorídrico. Então, os anti-inflamatórios, por inibirem a produção de prostaglandinas, aspirina e os outros anti-inflamatórios, por diminuírem a produção de prostaglandinas, nós podemos visualizar aqui os grânulos de prostaglandina, que são capazes de aumentar a produção de bicarbonato e de muco. Sem eles, não há proteção e as células gástricas, elas ficam susceptíveis à ação do ácido clorídrico, assim como a ação bacteriana, como, por exemplo, o Helicobacter pylori. Dessa forma, os anti-inflamatórios de primeira geração apresentam como principal reação adversa lesões na mucosa gástrica, pois eles inibem a proteção gerada pelas prostaglandinas. Aqui nós podemos verificar uma comparação entre diversos anti-inflamatórios não esteroidais de primeira geração. Uma comparação, e essa comparação leva em conta o percentual de pacientes que apresentaram úlcera péptica após o uso crônico desse anti-inflamatório. Então, de todos os anti-inflamatórios comparados, a aspirina apresentou a maior capacidade de produzir úlcera péptica, seguida de perto pelo piroxicam, pelo ibuprofeno e quando se usa mais de um anti-inflamatório não esteroidal associado. Dos anti-inflamatórios comparados nesse trabalho, o que apresentou menor capacidade de produzir úlcera péptica foi o fenoprofeno. Mesmo assim, aproximadamente 15% dos pacientes apresentaram úlcera péptica. Então, significa que os anti-inflamatórios não esteroidais estão muito associados ao desenvolvimento de lesões da mucosa gástrica. Aqui nessa imagem, que é uma eletromicrografia da mucosa gástrica, nós podemos verificar aqui a mucosa gástrica normal, desse lado esquerdo, e a mucosa gástrica depois da administração de aspirina, depois de apenas 16 minutos que foi administrada aspirina.
Então vejam que absurdo, 16 minutos apenas depois da administração de aspirina nós temos lesões da mucosa gástrica, resultado da falta da proteção, resultado da falta do muco que é produzido para proteger a mucosa gástrica. Já os anti-inflamatórios de segunda geração não apresentam efeito antitrombótico, mas também não apresentam efeitos adversos relacionados às lesões do trato gastrointestinal, mas mantêm os efeitos de lesões renais, eventos cardiovasculares e reações anafilactóides dos anti-inflamatórios de primeira geração. E aí chegou a era dos coxibes. Os coxibes são inibidores seletivos da ciclooxigenase 2. Como nós vimos durante essas duas aulas de anti-inflamatórios não esteroidais, a ciclooxigenase 2 é uma enzima induzida durante a inflamação, expressa em células relacionadas à organização do processo inflamatório e que produz prostaglandinas que vão estar relacionadas com a inflamação. Então, na teoria, seria os anti-inflamatórios ideais, porque iriam agir apenas nas moléculas relacionadas com a inflamação, preservando as prostaglandinas de outros sistemas, de outros setores, de outros tecidos relacionados à fisiologia. Então, realmente, com a era dos coxibes, o que se observou foi uma redução no número de lesões gástricas em todo o mundo. Aqui nós temos nos Estados Unidos, mas foi em todo o mundo. Então, os coxibes eles foram comercializados entre 1998 e 2001 e o que se observou foi que as pessoas que utilizavam realmente tinham baixa incidência de lesões gástricas. Resultado da não ação desses anti-inflamatórios nas prostaglandinas gástricas. Os principais coxibes, nós podemos visualizar aqui, é o Rofecoxib, que foi produzido pela Merck em 1999, o Celecoxib, pela Pfizer em 1999 também, o Etoricoxib, produzido pela Merck em 2002, e o Valdecoxib, também produzido pela Pfizer em 2002. Esses anti-inflamatórios apresentavam um excelente perfil de tolerabilidade gastrointestinal, como nós já comentamos, e nós podemos visualizar nesse gráfico. Nós temos aqui a incidência de complicações gastrointestinais, comparando um AINE não seletivo, comparando um anti-inflamatório não seletivo com o Coxib, que é um anti-inflamatório seletivo para ciclooxigenase 2. Então nós podemos observar que o AINE não seletivo apresentou uma incidência de lesões gástricas muito superior aos coxibes. Então seria a descoberta de um anti-inflamatório ideal. Seria se não houvesse um problema. Então, no final de 2001, foi descoberta uma associação entre o uso crônico dos coxibes e eventos cardiovasculares e problemas cardiovasculares, principalmente eventos tromboembolíticos. Então, nós podemos visualizar nesse gráfico também a incidência cumulativa de eventos tromboembolíticos, comparando o placebo com o Rofecoxib. Então, pessoas que faziam uso do Rofecoxib tinham uma chance muito maior de ter um evento tromboembólico do que aquele que não estava utilizando, do que o paciente que não fazia uso de nenhum fármaco. Aparentemente, os coxibes eram muito bons para prevenir das lesões gástricas, mas produziam trombose nas pessoas que faziam uso crônico deles. Mas quais as razões por que os inibidores seletivos da COX-2 causavam eventos tromboembólicos? Isso acontece porque eles inibiam apenas uma das enzimas e havia, portanto, um desbalanço entre as prostaglandinas produzidas por uma enzima e as prostaglandinas ou as funções das prostaglandinas produzidas pela outra isoforma. Vamos comparar então as funções das prostaglandinas produzidas por cada uma das enzimas. Então a COX-2 produz prostaglandinas responsáveis pela vasodilatação, responsáveis por inibir a agregação plaquetária e responsáveis por inibir a proliferação do músculo liso vascular
Dessa forma, um anti-inflamatório que iniba a COX-2, ela vai inibir a ação de inibição da agregação plaquetária. Ou seja, vai favorecer a agregação plaquetária. No entanto, os COX-CIBs, eles não inibem a ciclooxigenase 1. Então, nós temos as funções da ciclooxigenase 1 exacerbada. E quais são essas ações? Proteção da mucosa gástrica, que não seria nenhum problema, mas temos efeitos vaso-oclusivos. Mas a COX-1 produz principalmente tromboxano, responsável pela agregação plaquetária. Então, os COX-CIBs inibem a enzima que era responsável por inibir a agregação plaquetária. Então, favorece, portanto, a agregação. E ela permite a ação exacerbada da outra enzima que favorece a agregação plaquetária. Por isso que as pessoas que fazem uso crônico por pelo menos um ano têm um risco muito maior de eventos tromboembólicos. Por inibir apenas uma das enzimas, ela promove um desbalanço entre agregação plaquetária e antiagregação plaquetária. Então vamos ver agora as principais classes de anti-inflamatórios utilizados na rotina, na prática clínica. O primeiro são os salicilatos, onde o principal representante é a aspirina. É um excelente analgésico, utilizado para cefaleia, artralgia, cólicas menstruais, mialgia, dor de dente, dentre outras dores. Um excelente antipirético, mas não é um bom anti-inflamatório. O salicilato, para ter um efeito anti-inflamatório, precisa de uma dose extremamente alta, o que não justifica os seus efeitos gastrointestinais. Mas é um excelente antirreumático. Um dos principais usos dos salicilatos é como antitrombótico, uma vez que ele vai inibir a enzima plaquetária que vai produzir o tromboxana 2, ou seja, ele vai impedir a agregação plaquetária. E é profilático do infarto e do reinfarto do miocárdio. Os derivados do ácido propiônico, como o ibuprofeno, o flubiprofeno, o cetoprofeno e o naproxeno, possuem propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. É utilizado no alívio da dor e da inflamação em artrite gotosa. É utilizado também no tratamento da dismenorreia primária, na dor menstrual. E também é utilizado para o fechamento do ducto arterioso. Os oxicans, representados pelo piroxicam e pelo meloxicam, são analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. São utilizados em artrite reumatoide e osteoartrite, já que esses anti-inflamatórios têm uma elevada capacidade de penetração no tecido ósseo. São utilizados em distúrbios musculoesqueléticos agudos. Na amenorreia primária, possuem baixo potencial para gerar distúrbios gastrointestinais, uma vez que eles inibem com maior potência a ciclooxigenase 2 comparada à ciclooxigenase 1. Os COX-CIBs também apresentam atividade analgésica, antipirética e anti-inflamatória, principalmente relacionada à inibição da ciclooxigenase 2, mas são contraindicados em pacientes com insuficiência cardíaca e hipertensão pós-trombótica, uma vez que ao inibir seletivamente a ciclooxigenase 2, ele eleva o risco para eventos trombóticos. E os derivados do ácido fenilacético, como o diclofenaco, apresentam propriedade analgésica, antipirética e anti-inflamatória, utilizados no tratamento da artrite reumatoide, assim como nos quadros clínicos não reumáticos, utilizados no tratamento da dismenorreia primária e também são utilizados de forma tópica para inflamação muscular das articulações e dos tendões. Nesse slide foi feito um apanhado das principais desvantagens e das principais vantagens dos anti-inflamatórios não esteroidais mais utilizados na prática clínica. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico apresenta como desvantagem os seus distúrbios no trato gastrointestinal, assim como a indometacina também apresenta essa desvantagem, apresenta elevados distúrbios no trato gastrointestinal, uma vez que vai inibir a sua proteção gástrica. A indometacina também apresenta distúrbios no sistema nervoso central. O diflunisal não apresenta efeito antipirético,
também seria uma desvantagem. E o celecoxib apresenta um potencial para aumentar infartos do miocárdio, assim como derrames. Como vantagens dos anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos o ácido acetilsalicílico, apresenta baixo custo e um longo histórico de segurança. O diflunisal apresenta uma menor irritação do trato gastrointestinal comparado ao ácido acetilsalicílico. O sulindaco, assim como o piroxicam e meloxicam, apresentam elevadas meia-vida, o que permite administrações 2 ou no máximo uma vez ao dia. Os derivados do ácido propiônico apresentam menor toxicidade e uma melhor aceitação por alguns pacientes. O naproxeno, por exemplo, ele é considerado pelos especialistas como o anti-inflamatório não esteroidal mais seguro. E os celecoxib, os inibidores da COX-2, apresentam menor irritação do trato gastrointestinal, comparado, obviamente, ao ácido acetilsalicílico. Então, chegamos ao fim da nossa aula sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Essa aula foi dividida em duas partes. Na primeira parte, nós falamos sobre a inflamação, sobre os eventos da inflamação, sobre os sinais cardinais da inflamação. E nessa segunda parte falamos sobre o uso dos anti-inflamatórios para inibir os eventos inflamatórios. Na próxima aula teremos os anti-inflamatórios esteroidais. Veremos os corticoides. Então não percam a próxima aula, fármacos anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides. Até lá!